Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, com muita satisfação e alegria, nós estamos aqui neste momento de reflexão sobre o manual da vida. Na última palestra, nós estávamos analisando sobre a tecnologia, a evolução das tecnologias dentro de um aparelho chamado de televisor. E compreendemos que você pode ter o melhor aparelho, porém se ele não estiver bem conectado a uma internet ou então a uma antena que capta o sinal diretamente do satélite, você vai ter apenas um aparelho que não serve para nada. E dissemos que assim está a grande maioria da humanidade. Um aparelho fantástico que Deus criou, dotado de todas as possibilidades, porém estão inoperantes, entregues ao fracasso, aos insucessos e às derrotas. E volto a dizer hoje a você que nós somos o que há de melhor em toda a criação. Tudo que Deus fez, Ele disse: haja isso e houve. Haja luz e houve luz. Haja expansão e houve. Porém, quando Ele foi fazer o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O cuidado de Deus, o carinho de Deus para fazer o homem demonstra quanto Deus aperfeiçoou, o quanto Deus fez para que o homem fosse a coroa da criação, para que o homem dominasse, governasse sobre todas as coisas. Mas o homem, devido aos seus fracassos, se afastou desta fonte criadora e tornou-se um grande aparelho, porém inoperante, ineficaz. Agora, final de 2019, nós vemos muita gente fazendo promessas, propondo desafios, desempenhando algumas coisas ou propondo algumas coisas para 2020. Muitos sonhos, muitos projetos. Mas se você fizer uma retrospectiva da sua vida, veja quantas promessas você já fez para você, para a tua família, para os teus entes queridos. Quantos destes sonhos você realizou? Quantos destes desafios você concretizou? Quantos destes projetos você conseguiu verdadeiramente finalizar? Aí você me pergunta: não tenho conseguido, e por quê? É porque nós, quando fomos criados por Deus, Deus não nos criou para ficarmos simplesmente andando, vagando sobre este universo, neste mundo. Deus nos criou para sermos parceiros dele. Deus nos fez para sermos conforme a imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor estava com Adão. Esta é a verdade, o manual da vida. O homem sem este manual, sem este comprometimento de estar com Deus, o homem torna-se ineficaz, inoperante. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. Em outras palavras, o homem só se completa se ele estiver ligado à fonte. Qual é a fonte inspiradora da sua vida? Talvez a sua inspiração esteja no seu vizinho, no seu colega que teve muito sucesso. Talvez a sua inspiração, o seu exemplo seja apenas uma liderança que você admira. Talvez a sua esperança seja o presidente da República, o governador,
o prefeito, ou seu patrão. Mas eu quero te dizer e desafiá-lo que só existe uma possibilidade de você conseguir ter verdadeiramente uma vida de sucesso. É voltar às suas origens. E as suas origens estão em Deus. Nós fomos criados por Ele. A Bíblia Sagrada diz que Ele formou o homem do pó da terra. Deu, portanto, uma forma para aquilo que Ele já havia criado, lá no capítulo 1 de Gênesis. E esta Bíblia Sagrada diz que Deus soprou neste boneco de barro, biológico, de um mineral muito simples que somos nós. E este homem, quando Deus soprou nas suas narinas, tornou-se alma vivente, foi feito alma vivente. Este é o segredo. A nossa criação foi diferente. Nós somos uma tricotomia. Somos um ser espiritual que recebemos um corpo, que recebemos, portanto, um veículo, mas fomos feitos alma vivente. Temos sentimentos, raciocinamos, podemos escolher, somos livres. Porém, esta liberdade de escolhas, sem o manual da vida, fez com que o homem enveredasse por caminhos que não lhe conduziriam a lugar nenhum, somente aos labirintos da ignorância, da escuridão e do sofrimento. Eu quero desafiá-lo neste final de 2019 e neste início de 2020. Faça as suas escolhas certas. Torne-se um exemplo para a sua família, para seus amigos, para a sociedade como um todo. Nós precisamos entender que existe um Criador e precisamos estar conectados nele. E eu não estou me referindo a nenhuma religião. Eu não estou me referindo a nenhuma nova ciência. Eu estou me referindo àquilo que era desde o princípio. Quando Deus nos criou, Ele nos fez para sermos dominadores e não dominados. Ele nos fez para ser senhores e não escravos. Deus nos deu a capacidade de reagirmos diante de todos os desafios. E Ele diz que estaria conosco, mas nós nos perdemos no tempo, nos perdemos pela falta do conhecimento de toda esta verdade. Esta verdade não pertence a nenhuma religiosidade. Esta verdade é que nós somos um ser espiritual. E sobre a espiritologia científica que eu quero continuar falando com você nos próximos encontros. Sabermos quem somos é fundamental. Sabermos de onde viemos e para que viemos. Nós trouxemos no nosso DNA espiritual os códigos daquilo que nós iríamos cumprir como missão aqui na Terra. E por não entendermos este manual divino, por não nos conectarmos ao verdadeiro, nós estamos perdidos e não sabemos o que fazer. Por isso, os sonhos se frustram, os projetos não se realizam, por isso os desafios fracassam, porque nós estamos desconectados do que é o verdadeiro. Nós somos um ser espiritual e precisamos estar conectados naquele que é o Criador, que é Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus é Espírito. Não pode, portanto, ser tocado com mãos puramente humanas. Não pode, portanto, ser visto com olhos humanos. Mas ele só pode ser percebido com pessoas que tenham seus sentidos espirituais verdadeiramente ativados. Talvez os seus sentidos espirituais estejam bloqueados. Talvez você não esteja compreendendo a dinâmica dos seus fracassos. Volte-se para aquele que é a fonte. Volte-se para aquilo que é original, aquilo que é verdadeiro. Não substitua a sua vida verdadeiramente feliz por uma vida de aventuras, de fracassos, de insucessos e, por fim,
uma vida de depressão e uma vida, quem sabe, entregue aos vícios. Existe uma voz que te chama. Existe um Deus que te diz: eu te fiz, você é meu, entenda que eu tenho o melhor para você. O manual da vida é você entender de onde você veio, para que você veio e qual é a tua missão aqui nesta terra. Procure se conectar a partir de agora, todos os dias. Você não precisa saber orar ou rezar, você não precisa conhecer nada sobre religiosidade. Você só precisa entender que você não pode ficar desconectado daquele que é o único Deus, verdadeiramente, aquele que fez tudo por nós, segundo as Escrituras Sagradas, quando o homem estava perdido, quando o homem estava em densas trevas, ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, em forma humana, para que ele consumasse lá na cruz do Calvário aquilo que nós chamamos de sacrifício perfeito, para que através dele, Jesus, ao ressuscitar, nós pudéssemos ter agora o retorno às nossas origens, as nossas verdades que precisamos entender sobre o manual da vida estão tão claras, estão tão patentes, que todas as pessoas podem entender que temos uma origem divina e somos, portanto, pertencentes a Ele. Mas por causa das nossas incompreensões e das crenças erradas, das nossas dificuldades de entendermos as dinâmicas espirituais, só nos apegamos àquilo que é matéria e estamos muitas vezes fracassando por isso, porque confiamos em nós mesmos simplesmente, quando devemos sim acreditar no potencial que está em nós, mas o potencial que está em nós chama-se Deus, porque Ele existe e Ele está em nós. Que Deus te abençoe e 2020 seja de fato o melhor ano da sua vida e que o Senhor Deus esteja com você. Muito obrigado. Compartilhe o nosso canal. Esteja divulgando. Participe das redes sociais e você poderá estar ajudando outras pessoas também. Muito obrigado.